Videoaula ADMH, saldo de insumos. Aqui no módulo estoque, eu tenho aqui em relatórios a opção saldo de insumos, que é esse mesmo atalho aqui também, saldo de insumos. Nesse relatório, eu posso fazer um filtro de um insumo específico, por exemplo, como é que está o meu saldo de refrigerante. E eu processo, ele vai me dar o saldo em todos os setores. Então, eu tenho 23 no restaurante, 24 no almoxarifado e 20 latinhas no frigobar. Eu posso também pegar o saldo por setor. Eu quero saber como é que está o meu saldo no frigobar. O que eu tenho no frigobar hoje de estoque? Não só do refrigerante, mas também de outros itens. Basta eu dar um backspace, olha, no frigobar eu tenho esses saldos aqui hoje. Eu posso pegar o saldo também por tipo de insumo e ainda também, se eu quero saber, por exemplo, como é que está a minha posição desse insumo. Esse insumo tem algum saldo mínimo e máximo que eu posso estar trabalhando ou não? Vamos trabalhar um pouquinho essa ideia do saldo? Então vamos lá. Vamos supor aqui que o refrigerante, no frigobar, eu quero trabalhar aqui um estoque mínimo e máximo. Então significa o quê? Que eu quero trabalhar no mínimo, eu quero ter no mínimo, eu vou colocar aqui de propósito 24 e no máximo 48. Eu coloquei 24, meu saldo atual é 20, porque eu quero te mostrar que ele já vai entrar na minha lista de faltas. Ele já está aqui de vermelho. Se eu quiser listar só os insumos que estão em falta, eu consigo. Eu listo só os insumos que estão em falta. E se eu quiser ainda fazer algum tipo de filtro interessante, eu posso fazer esse processo da seleção das faltas e posso pedir aqui para editar uma cotação. Posso ver, por exemplo, com os meus fornecedores, quanto é que está o preço, qual foi a última vez que eu comprei. Posso vir aqui e cadastrar aqui uma nova cotação, dizendo que com o fornecedor X eu consigo um preço mais em conta. Esse cadastro das cotações, você necessariamente não precisa sempre estar vindo neles, a não ser que você queira fazer um cadastro fora do normal. Mas no normal, quando você faz uma compra, ele já cria uma cotação. Bem, eu posso também aqui nessa lista editar o insumo. Eu posso entrar aqui no cadastro do insumo e verificar aqui o meu refrigerante, os saldos que eu tenho em cada um. Aqui eu já especifiquei o máximo, o mínimo e o máximo desse saldo. Posso ver aqui algumas cotações de preço que eu tenho para ele, os produtos relacionados, ou seja, eu tenho utilizado esse refrigerante tanto no produto Coca-Cola como Cuba Libre, e se fosse o caso também insumos agrupados, se houvesse algum tipo de insumo agrupado a ele. Uma outra questão que eu posso fazer também é a seguinte: você tem aqui nesse relatório, aqui a coluna chamada dias, com asterisco, que é o quê? Dias passados desde a última conferência. Então vamos supor que eu chego aqui e percebo que ele tem 20 e que eu fui no meu estoque, tirei esse relatório, fiz uma conferência e realmente confere. Eu venho aqui, lançar conferência de estoque. E aí ele me mostra todos os saldos que eu tenho, realmente é 20 mesmo, e eu lanço assim, saldo do insumo confere. O que vai acontecer? A partir de agora, tem 0 dias que eu conferi o saldo desse insumo. Então, ou seja, isso é interessante porque geralmente quando você trabalha com a conferência de saldo de insumos, você não tem uma referência assim de desde quando, qual foi a última vez que eu conferi o saldo desse insumo. Conforme os dias forem passando para frente, essa coluna vai aumentando o número de dias. Então, daqui a pouco ele vai ter sido conferido há 7 dias, há 10 dias, e aí você pode estar dando prioridade sempre àqueles insumos que você tem mais tempo que você não confere, para que você possa manter um controle e fazer as contagens, não obrigatoriamente naquela sequência de balanço, assim, sempre radical, fazendo tudo de uma vez. Você pode estar fazendo sempre assim. Bem, aqui você tem ainda condições também de filtrar insumos em excesso, que seria um caso de insumo que tivesse acima da quantidade máxima. Então esse aqui, por exemplo, tem quantidade máxima de 48. Se o saldo atual fosse maior que 48, ele apareceria em amarelo e você poderia, através desse filtro, listar todos os que estão em excesso. Você pode também listar todos os que estão sem mínimo e máximo. O que significaria isso?
todos os insumos que eu precisaria preencher o mínimo e máximo. Em todos esses aqui eu ainda não preenchi o mínimo e máximo. Eu posso também ver os que estão sem saldo, insumos meus que não tem saldo. Então aqui, ó, copo descartável no frigobar está sem saldo e filé bruto no almoxarifado está sem saldo. Posso também vir aqui vir com saldo, ou seja, vai me listar só os insumos que tem saldo na casa. E posso também vir aqui e ver com saldo negativo, se houver alguma situação muito atípica onde o sistema faça para algum insumo um saldo negativo, você também passa a ter essa visão, se for necessário. Bem, todo esse processo de listagem pode ser acompanhado de uma impressão, você tem aqui o relatório desse saldo de insumos, que você pode estar acompanhando. Mas eu vou te mostrar também, fora esse relatório aqui de saldo de insumos, alguns outros locais que você pode ver o saldo. A primeira coisa que eu quero te explicar é o seguinte, ó, se você der um clique duplo aqui no restaurante, em refrigerante, ele vai abrir para você e vai te dar o saldo, mas no estilo de ficha Cardex, mostrando um saldo anterior e todas as movimentações. Ó, que houve uma entrada de 24 e uma baixa de venda de 2, então você ficou com 22. E você pode ainda dar um clique duplo e entrar na própria movimentação e verificar como ela foi feita, por quem foi feito, se foi autorizada e etc. Um outro caminho também que você tem para ver o saldo do insumo é aqui no balanço de estoque. Quando você puxa um balanço, ele traz para você também todos os saldos, inclusive as entradas e saídas no decorrer desse período, para você fazer a conferência de estoque, fazer o seu balanço, e aqui você tem condições de ter, em relação a esse produto, um histórico um pouco mais detalhado e acompanhar todo o processo de movimentação. Também é possível daqui você lançar a conferência, alterar a quantidade de mínimo e máximo, dá para você fazer toda uma edição através do balanço. Você tem ainda condições de ver o saldo pela ficha Cardex, como eu falei, mas aqui você tem que entrar e especificar o item, o setor, e ele vai processar para você. Quando você está nesse aqui, ele já sabe qual é o insumo e qual o setor, ele faz já o processamento automático baseado no período aqui padrão. Bem, também tem como você ver o saldo dos insumos através dos produtos. Como a preocupação da gente é sempre saber se vai ter produto, se vai ter insumo para poder baixar na venda do produto, você pode vir aqui através da ficha técnica. Então, pela ficha técnica, você acompanha o saldo que você tem aqui, ó, dos insumos. Tanto no sentido do produto para o insumo, quanto ao contrário, do insumo para o produto. Você vai ter aqui sempre o saldo para você acompanhar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, por exemplo, no restaurante, eu utilizo o refrigerante Coca-Cola, tanto para a Coca-Cola de maneira unitária, como para a Cuba Libre. Na Cuba Libre também vai uma Coca-Cola. Então, ele está te explicando que você tem 22 unidades de refrigerante em lata para atender essa demanda de produtos. Bem, esses são diversos pontos que você tem para estar utilizando o saldo de insumos no ADMH.